noite. Boa noite, boa noite. Apareceu aqui errado, peraí. Na slide atual. Agora tá direitinho, né? Então, olha só, a Ana hoje está com a gente pela primeira vez, convidada do André, que eu já tive prazer de participar em outro estudo, já dei boas-vindas à Ana. Então, Ana, deixa eu te explicar um pouquinho, porque os outros companheiros que estão aqui já conhecem a nossa sistemática do nosso estudo, que é o seguinte. Nós estamos no Paulo Estevam, né? A gente está no capítulo 5, bem no iniciozinho, a gente acabou de ver o discurso de Estevão, e esse estudo aqui, ele é participativo. Eu sou a facilitadora, que trago o resumo, que levanto as reflexões, mas ele é construído por todos nós. Então, fique à vontade, a qualquer momento, se você quiser colocar, se quiser falar, tá bom? O estudo é de todos. Todos nós construímos ele. E a gente grava porque ele fica disponível lá no nosso YouTube do Recanto Espírita Sol de Assis. Para quem não consegue assistir nesse momento que a gente faz ao vivo, algumas pessoas acompanham depois. Ou algumas pessoas que não conseguem vir, depois veem lá o estudo que a gente fez, tá? Então ele fica lá gravado e a gente já está gravando a partir de agora. Deixa eu ver aqui. De vez em quando, a Carol, bem-vinda, Ana. A Carol tá dando boas-vindas. Obrigada, obrigada, Carol. Obrigada, André. Depois você manda o link do YouTube, que aí eu já posso ver os capítulos anteriores que Claro, devem mando estar lá. sim. Então vamos, né? Vamos prosseguir. É, Semana passada, nós vimos onde a gente parou. A gente parou nesse. Não vou voltar muito hoje, né? Para a gente poder caminhar um pouquinho mais. Nós paramos nesse trecho aqui do diálogo entre Saulo e Estevão, onde Estevão terminou a pregação dele e Saulo quis continuar ali questionando ele. E aí a gente brincou que foi a maior presença, né? De espírito ali desse coração calmo e tranquilo que é Estevão, levantando o discurso dele e falando, amigo, Lucidou interpelado calmamente. O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a ele compete arguir-me. Eu até brinquei, né, que eu concordo com o André, ainda mais nesses momentos de que Estevão estava ali totalmente intuído pela espiritualidade. Ele foi é, muito presente ali nesse momento, em perceber, né, e em falar, em ter o coração calmo, e falar que ele, de fato, não tinha feito nada. Então, aquele doutor da lei que estava ali, com todos aqueles companheiros dele, não podia exigir nada dele ali naquele momento. E ele bem colocou, né, que quando ele fala de Deus, só Deus ele pode cobrar dele alguma coisa. Então, o alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do sinédrio, compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia, ou seja, Saulo, apesar de ter, né, de estar ali todo aquele momento raivoso dele, ele conseguiu ter um fiozinho ali de equilíbrio e parar e perceber que uma contenda maior ali não seria adequada. Fala, meu amigo André. Não, não é comentário, é só um elogio. Ficou muito legal essa imagem que você colocou, porque dá pra ver os opostos. De um lado, ele É, sereno, né? E do lado, raivoso, né? As expressões como mudam, né? Aí ficou legal essa imagem. muito bom, né? É um recorte, né, da a FEB disponibilizou umas imagens sobre um estudo de Paulo Estevam que ela fez. E aí essa imagem faz parte desse conjunto de imagens e ficou realmente, dá para ver direitinho ali na expressão uma serenidade de Estevão, uma expressão mais raivosa de Saulo. Ó, o Se a gente Ricardo fosse analisar a imagem, até o Saulo parece que tá com dois chifrinhos, não parece? parece, Iam falar que é um demôniozinho. tá A mão possuído. cerrada, né?
A mão em A mão punho. cerrada. Nossa, muito expressiva essa imagem mesmo. A mão cerrada, É. muito bom. Ó, o Ricardo está colocando aqui, ó, mais uma vez comentando, dai a César o que é de César, que ainda nem tinha os evangelhos. Ah, sim, é aquilo que a gente comenta que o Ricardo está lembrando aqui, que a gente fala que os textos que Estevão traz nesse diálogo, que a gente se recorda de passagens do Novo Testamento, né, dos textos do Evangelho aqui entendido como Novo Testamento, ele não tirou dos textos do Novo Testamento, porque nessa época não tinha, né? E essa passagem de Dai a César o que é de César, muito bem lembrado pelo Ricardo, né? Também é uma fala de Estevão que está no texto do Evangelho, mas que não existia ainda os evangelhos escritos. Então, como a gente já comentou aqui, o André já trouxe bastante, provavelmente isso veio da oralidade, né? Que era uma característica dos ensinos. Inclusive, Jesus só ensinou através da oralidade, né? Ele não escreveu nada. Eu Também tava pesquisando aqui, essa passagem do Dai a César o que é de César, de fato está em Mateus. Então a gente não sabe se ele teve acesso pelas anotações de Levi, que já constava essa passagem, ou que era mais fácil, né, a tradição oral. Então, imagina só conviver com Simão Pedro, com João, com Felipe, com Tiago, enfim, eles eram cartas vivas, eles estavam com a memória fresca, né? Jesus foi crucificado há um ano atrás, então imagina só a memória, o que eles contavam com entusiasmo, né? Se Mas eu eu tivesse acho a possibilidade de ter os discípulos do lado, eu nem leria o evangelho, porque nossa, eu posso ouvir do próprio Simão Pedro contando os bastidores e tal. Nenhuma letra vai traduzir o que um Simão Pedro e um João contaria, né, Bia? que eu já li esse livro. Em algum momento comenta que eles têm posse dessas escrituras de Mateus, de Isso, Levi, anotações de né? Levi, E exato. aí eles passam realmente a copiar essas escrituras para divulgar mais o evangelho, entendeu? De, Isso, é, Bia. isso. fazem cópias Ainda não é um evangelho, Não, não ainda era não chama de anotações de anotações de Levi, né? Levi. Não O Isso. é isso aí. evangelho, como toda vez que se referir a evangelho, a gente já falou, né? Que é como boa nova, né? Evangelho, que significa boa nova. Que inclusive era uma expressão usada para muitas notícias, né? Que eram dadas. Então, isso era uma expressão que era usada, né? Então, evangelho significa isso, a boa nova, uma boa notícia. Isso era usado, isso não É. nasceu com os textos do Novo Testamento. Mas Eu isso que acho que você falou, Bia, é, pode eu acho falar. que o evangelho surgiu até depois dessas cópias, dessas anotações, né? Eu acho. Isso, bem posteriormente, décadas depois, Isso, né? Depois da década de isso, 50 ali, aqui a gente tá na década de 30, né? É, a gente isso, tá no, se não me engano, no ano 34 aqui, se não me engano, 34, 35, não lembro, acho que é 34. é, E isso. as primeiras evangelhos mesmo vão sair 50, 60 nesse primeiro século, né? Então, quando Estevão fala aqui, por exemplo, evangelho é muito mais do que o livro, né? É a mensagem, né? A vivência. A gente que transformou a palavra evangelho como sinônimo de um livro, mas no sentido original é a mensagem, né? A mensagem que Jesus veio trazer de próprio Deus, né? A mensagem de Deus para a humanidade, né? Isso aí. É, vamos lá. No tocante ao evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo esclarecendo o que tem ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Isso aqui, como é que eu vou colocar? Para os dias atuais, dentro de qualquer núcleo religioso, inclusive no espiritismo, nas casas espíritas, deveria ser levado ao pé da letra, né? Porque às vezes a gente coloca contendas inúteis à frente do trabalho, que é a maior preciosidade que a gente tem, a maior dádiva que a gente tem é poder trabalhar na seara do mestre.
Então, quando a gente vai para um núcleo religioso e a gente começa a se envolver com contendas que atrapalham, às vezes, desfazem grupos, atrapalham o trabalho, né? A gente facilita a infiltração de maus pensamentos de quem quer atrapalhar o trabalho, né? Eu sei que isso é difícil, às vezes a gente mexe com a nossa vaidade, né? A gente ainda é muito vaidoso, mexe ainda com o que a gente acha que tem que ser, mas esse trechinho aqui é importante, olha como o Estevão está colocando isso, né? No início, quando eles começaram, não sei se vocês se recordam, eles abriram a Casa do Caminho e começaram a acolher os necessitados, né, de acolhimento. E aí, eles falaram assim, olha, o Pedro falou assim, olha, é importante a gente continuar, mas a gente não pode deixar o estudo de lado, porque ambos são importantes. Então, o estudo, como a gente tem nesses discípulos, né, a vivência, a gente busca neles a vivência do que seria o cristianismo na sua essência, né, inicial, naquilo que Jesus, como o André falou, eles estão fresquinho ali, com a vivência do Cristo, colocando em prática. Se a gente fosse buscar isso para o nosso cotidiano, a gente ia ter em mente que isso é o fundamental, é estudo e trabalho, acabou. É estudo e trabalho, sem contenda, sem crítica, sem separatividade, né? Uma separatividade triste, né? Que jamais poderia existir. Mas, enfim, só para a gente refletir sobre isso. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Maravilhoso. Bom, aqui a gente vai começar o trecho de hoje. Saulo se irritou mais ainda, né? Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo neste recinto de miséria e ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Colocando ali o revide dele como uma coisa nobre, né? Uma oferta de possibilitar eles a discutirem com ele. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos devarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Quem se lembra do estudo que a gente fez, inclusive do estudo complementar que a gente falou do Sinédrio, né? Que era a Corte Suprema dos Judeus, mas ainda assim algumas penas eles não poderiam aplicar, eles poderiam julgar, levar o julgamento até o fim, mas eles deveriam entregar algumas situações a Roma, né? Algumas penas Roma pegou para ela, inclusive a pena de morte. Mas os judeus, através da sua Corte Suprema, poderiam julgar e condenar. Quer colocar, André, alguma coisa? Não, eu estava colocando aqui no chat que eles perceberam que era importante cuidar não só do corpo, né, do amparo aos necessitados, mas também do espírito, né? Então eles trabalham esse âmbito, outros dois aspectos. Aí você falou das questões de não discutir, aí eu lembrei de uma frase do Boa Nova que eu coloquei no chat, o reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina dispensando longos discursos, né? E era isso que eu fui lembrando. Muito bom. Aonde que está esse dispensando os longos discursos? Tá Capacita-te que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no seu coração. Isso capítulo aqui é 7, a luta contra o mal. A luta contra o mal. Isso aqui é maravilhoso. Capacita-te que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no seu coração. Importantíssimo a gente, principalmente nós,
como eu já falei, a gente se coloca no trabalho de acolhimento, né, de entregar o amor, de falar sobre os ensinamentos do Cristo, de esclarecer através da doutrina espírita, a gente precisa, antes disso, trazer isso para os nossos corações, né? Não que a gente vai conseguir de uma hora para outra, mas a gente precisa estar constantemente nesse esforço de nos capacitarmos. E isso é muito importante, né? Não é só importante a gente saber o conteúdo dos livros, saber o conteúdo filosófico da doutrina, saber onde está cada fala dentro do Evangelho, Antigo e Novo Testamento, cada passagem, saber cada questão citando o número do Livro dos Espíritos. Isso é tudo muito bonito e admirável, né? Que demonstra que é uma pessoa muito dedicada ao estudo. Mas, principalmente, trazer a vivência disso tudo que a gente estuda para o nosso dia a dia. Não é fácil, e eu posso falar por mim mesma que é uma luta diária que eu tenho para conseguir, né, colocar em prática tudo que a gente estuda aqui. Mas a gente precisa ter esse esforço, né? Elaine, coloquei no chat a citação inteira de Jesus. Ah, Agora tá melhor. só a luz do... Ó, o que eu estou lendo aqui agora, que ó, quando a gente lê o que está no chat, não aparece na gravação. Eu tenho assistido algumas gravações e eu reparei isso. Então, eu estou lendo aqui o que o André colocou no chat. Ele colocou assim: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. É a luz, e a luz ilumina, dispersando os longos discursos, ou seja, né, o seu exemplo, né, aquilo que você faz, é que vai dispersar ou que vai convencer aqueles que estão, né, querendo manter uma contenda, uma discussão. Não é a discussão em si própria. Não há, eu, pelo menos, na minha experiência de vida, nenhuma discussão que chegue, né, a esse ponto de discussão que eu tenha conseguido convencer a outra parte. Nem observando discussões também, porque quando a gente chega num estado de discussão, ninguém quer mais ouvir ninguém, né? E dependendo da situação, a pessoa já vai para a discussão já querendo não ouvir, já querendo se impor, né? Então, trazendo isso para os ensinamentos do Cristo, querendo, né, nos colocando como pessoas que trazem uma doutrina da verdade, uma doutrina de esclarecimento, né? Que a gente já não é mais aquela criancinha espiritual como a gente leu, aqui mesmo no Paulo Estevam, que basta a gente seguir os rituais exteriores, que a gente está salvo, a gente sabe que não é mais assim. A gente sabe que é transformando o nosso íntimo que a gente vai alcançar a iluminação, né? Vai se aproximar do Cristo, da serenidade, do amor, do acolhimento verdadeiro. E isso a gente não mostra com palavras. A gente mostra com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa vivência. Principalmente para aqueles que estão convivendo com a gente. Na maioria das vezes, são os nossos maiores desafios, né? Esses que percebem mais de perto a nossa mudança, percebem mais de perto a nossa serenidade. No Boa Nova mesmo tem um capítulo de Bartolomeu, né? Onde eu já falei aqui que ele era criticado, agredido verbalmente pelo pai, pelos irmãos, e depois que ele tem a conversa com Jesus, ele modifica o íntimo dele. Ele chega em casa e continua os irmãos agredindo, o pai agredindo, mas ele já não é mais atingido por aquilo. E aí ele fala, eles não conhecem Jesus, eu conheço. E ele muda o comportamento dele. O capítulo do Boa Nova não diz, mas eu posso afirmar com certeza que aquele pai, que aqueles irmãos começaram a perceber a mudança dele e se sentiram de alguma forma tocados por isso. Muito bom, amiguinho. Capítulo 7 do livro Boa Nova. Assim, concluindo, parecia possesso de fúria, mas nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu
de ânimo sereno. Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. André tá batendo palma. Que coragem, né? Que coragem, gente. Que fidelidade, que comunhão com Deus. Daí a gente lembra vários exemplos, né? Eu me lembro de um exemplo fortíssimo, que é também do Boa Nova, que é a Joana de Cusa. Quem não conhece Boa Nova, vale a pena ler, né, a Bia? A Bia tá balançando a cabeça. Lê o capítulo da Joana de Cusa. Joana de Cusa se entrega. Fala, Bia. A Joana vai para o mastro, né, para ser queimada junto com o filho dela. Aí o soldado fica gritando para eles abjurarem, né? Mas aí o filho dela fica chorando: abjura, mamãe, abjura, coisa nenhuma, que Deus não, que Jesus passou por isso e não merecia, a gente merece, cala essa boca. E aí, mais ou menos isso. Exatamente que ela isso. não Ela só não falou cala a boca, ela falou quieta. Isso aí, fica quieto aí e vamos morrer com dignidade, porque aí o soldado disse: se Cristo só ensinou vocês a morrer, não só a morrer, mas também a amar você. Muito bom, Bia, exatamente isso. E aí, né? Eu fico empolgada com essas coisas. Muito bom. Trazendo para os nossos corações. Essa é a entrega que todos nós, né, devemos buscar. Porque hoje a gente não vai ser mais queimado, graças a Deus. Olha aí, deixa eu ver se a Priscila está aí. Pri, você está aí, Pri? Deixa eu ver. Tá, viu, Priscila? Olha uma coisa boa que acontece hoje em dia. A gente não é mais queimado por ser espírita. Nem por falar pelo Cristo. Tá aí, né? Ó, isso não é uma coisa boa, isso é uma mudança boa no mundo? Apesar que já ouvi notícia na televisão de protestante destruindo o templo dos outros, né? Mas tudo bem, vou fazer o quê? Mas hoje em dia a gente não é mais queimado. Mas o que eu quero falar é que essa entrega, né, principalmente que a gente vê em Joana de Cusa, que a gente vê em tantos outros, né, desses que foram levados ao circo romano, e essa entrega aqui de Estevão é uma entrega que a gente deve trazer para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Em que sentido? A gente ainda não consegue entregar ainda pequenas coisas, pequenos mal-estares, né, que acontecem na nossa vida, a gente questiona. A gente ainda não consegue ter um mínimo de entrega. Imagina essa entrega, né? Essa entrega, então. Então, a gente, no nosso dia a dia, né, nas nossas dores, nas nossas provas, se a gente tiver a fé, essa fé de entregar a Deus, falar: Deus, se eu estou recebendo, eu sei que é porque eu preciso, né? Mas antes do mereço, eu preciso, né? Preciso passar por isso. Então, acalenta meu coração, acolhe, me dá fé, me dá resignação, fortalece a minha fé, a minha esperança, me ajuda, me intuindo. Essa é a nossa entrega de hoje, né? A gente não tem que fazer mais essas entregas que esses discípulos fizeram, mas nós temos as nossas entregas, sim, onde a gente mostra a nossa total fidelidade e comunhão com o nosso Pai. E é isso que Estevão está mostrando aqui, né? O Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Ele sabe exatamente o risco que ele está correndo. Como, de fato, ele vai, né? Quem já leu o livro, quem já conhece a obra, sabe que Saulo vai levar ao extremo essa raiva, esse ódio que ele tem. E aqui Estevão tem todo o conhecimento disso. Mais para frente a gente vai ver que os próprios discípulos já ficaram morrendo de medo. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio que ali o ouviam
como a um defensor de sagradas esperanças. O que Emmanuel está falando aqui para a gente? Estevão, ele não tinha vaidade, né, com as falas, né? A gente vai ver aqui mais para frente que ele percebe, ele sente a presença de Deus com ele, mas nem assim ele se deixa levar pela vaidade. E isso é uma característica dos grandes espíritos. Nós ainda temos dificuldade com isso, né? De lidar com pequeniníssimos ganhos que nós temos na nossa vida, a gente já se sente toda envaidecida, né? Quem faz palestra, quem faz estudo, acha e toma para si aquele ato ali, né? Mas, na verdade, nós somos todos instrumentos. Se não fosse a espiritualidade nos auxiliando, a gente não estaria aqui conseguindo colocar em prática esse nosso propósito de estudar, de levar o ensinamento. Então, nada é nosso, né? Tudo é da espiritualidade e de Deus. E Estevão tem essa completa percepção e esse completo entendimento na vivência dele. Outro dia, ouvindo um estudo, eu achei maravilhoso, eu não conhecia, foi até o Haroldo que contou, não sei se vocês já ouviram, falando sobre Francisco de Assis, não sei se eu já contei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui quem está falando no chat. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ó, a passagem que está lá em Mateus 10, que o André está colocando. O Ricardo falou, Estevão está totalmente convicto da sua fé, mas, ao meu ver, verdadeiramente provocou Saulo. Provocou mesmo, Ricardo. Provocou e provocou mesmo. Então, ele provocou involuntariamente, né? Porque, na verdade, o que provocou Saulo a tomar essas atitudes e esses sentimentos foi a própria vaidade e o orgulho dele, né? Mas ele, com o comportamento dele ali, de fato, ele mexeu um pouquinho com Saulo. A história que eu ia falar, que eu ouvi o Haroldo contando sobre Francisco de Assis, que eu não conhecia, não sei se vocês conhecem, eu achei maravilhosa, que foi a seguinte: a gente sabe, quem conhece a história, né, que Francisco de Assis é o símbolo do desprendimento material, né? Tirou a roupa toda no meio da praça, entregou para o pai, e a partir daquele momento ele fez o voto dele de pobreza. Porém, né? E ele também tinha essa consciência dele, de que ele é totalmente desapegado. Porém, quando ele estava começando a adoecer, ele foi conversar com Clara, porque ele estava muito preocupado. Ó, o André já está balançando a cabeça. Conhece, André, essa história? Ele até lembra a palestra que é uma caridade essencial, essa palestra. Depois eu posso tentar pegar esse vídeo e colocar no grupo lá, pessoal. Mas pode contar. Então, se você conseguir, coloca. Eu não lembro qual é. Assisto tanto, eu não lembro, mas Por foi favor. muito bom essa colocação dele. Que ele falou assim, ó, Francisco foi conversar com Clara porque ele estava pressentindo que ele ia desencarnar, né? Que ele ia morrer. E ele falou com Clara que ele estava preocupado com que rumo como é que eu vou dizer? Aquela congregação ali dos franciscanos que ele inaugurou, que ele construiu, ia tomar depois da morte dele. Ele estava preocupado com isso. Será que eles iam se desfazer? Será que eles iam continuar? Quem ia dirigir? E aí ele foi conversar com Clara. E aí Clara virou para ele e falou assim: meu irmão, você está muito apegado. Você precisa exercitar o desapego, você precisa desapegar. E eu acredito que na hora Francisco deve ter, como assim, eu apegado? Você não sabe ainda que a obra não é sua, que a obra é de Deus? Você está apegado a uma coisa que não é sua, é de Deus. Siga a sua caminhada, que o que é de Deus permanece. Muito bom, né? Agora você vê, Francisco apegado. Engraçado, eu já tinha ouvido essa passagem, mas eu não sabia. Eu já tinha visto, já conheci. Sim. Já tinha, Bia? Estava muito A gente escuta apegada. tanta coisa, né? É. E Mas eu Estevão, não lembro aonde que eu ouvi também, não. deve ter sido num estudo ou qualquer. É.
Ah, o Ricardo colocou, involuntariamente. A Juliette falou que tem essa palestra, vou tentar achar aqui. O que o Ricardo colocou é por causa que a pessoa que quer discutir, ela não quer ouvir um silêncio, né? Como Estevão fez, né? Então, para ele foi a pior ofensa foi Estevão ter sido Estevão, né? Saulo teria sido satisfeito se tivesse comprado a briga, né? Que é o comportamento dos orgulhosos, né? Dos envaidecidos. Alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos. Fariseus irritados vociferavam insolências e remorques. A massa agitava-se, prevendo atrito iminente. Mas, antes que Estevão caminhasse 10 passos para o interior, junto dos companheiros, e antes que Saulo alcançasse com outras objeções pessoais e diretas, uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou cheia de confiança: Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré. Olha isso, gente. Ele já estava sendo reconhecido e visto como aquele que estava prosseguindo a obra de Jesus, né? Olha que interessante. Que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Olha aí, o sentimento de culpa que a gente carrega algumas vezes, né? E não se sente capaz de ser abençoado ou digno de ser abençoado, né? A gente já comentou sobre isso aqui. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de um ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraterna. Olha como que as pessoas caminhavam, né? E na época era muito difícil, então ela lutou muito para estar lá, né? E trazendo essa filha para que Estevão pudesse curar ela, né? E aqui, mais uma vez, ratificando, né? Que Estevão fazia curas, né? Que Estevão, isso não está no texto do Evangelho, né? Não está em Atos, isso é uma informação que só a gente tem, mas que Estevão fazia curas. Confiada a vossa assistência fraternal. Bom, André, e aí? Essa senhorinha foi colocada ali providencialmente pela espiritualidade para suspender a contenda ou não foi? Para exemplificar, né, o que realmente importa, né? Acho que foi isso, né? A espiritualidade Exatamente. deu empurrão para ela, fazer, ó, mostra para esse Saulo que realmente. E para a plateia, né? Porque que imagina só, não é só a discussão entre os dois, mas a plateia também devia ter entrado no clima, né? Então, Saulo exemplifica depois de falar tanto o que realmente importa, né? De fato, eu acho. Exatamente. E o testemunho, né, dela na cara de Saulo, Isso. da Exato. vivência dela. Olha aqui, ele me curou da morte, mesmo me não merecendo, ele me curou. Então, é um testemunho, uma prova viva, né, da bondade e de tudo que Estevão explanou anteriormente. Então, o Estevão não precisava explicar mais nada, ele só precisava ouvir a velhinha. Se tivesse ouvidos de ouvir, Ouvidos de ouvir. olhos de ver e coração para sentir. Exatamente. Não é isso? E aqui ele vai colocar em prática exatamente isso que ele está falando. Ó. A contenda não é importante. Eu estou aqui para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então, vamos ao que interessa: acolher, amar, acolher e amar. O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal da sua parte e, desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: De nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Então,
viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Muito bom, né? Eu tá batendo palma ali. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo de joelhos e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida. E não tinha outro meio de não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Gente, imagina, eu fico só imaginando a sensação que é você perceber com essa força a presença de Deus ali com você, né? De você estar curando. Eu fico só imaginando, né? Maravilhoso. Imagina como que ele, de fato, né, não se sentiu ali sensível com isso. Os fariseus que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde recuaram estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da sua crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. Esfrangalhar é engraçado, né? Estevão em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Conseguiu manter ali um fio de equilíbrio, né? E percebeu que a sala era numerosa, tanto de fariseus, como alguns discípulos, como pessoas ali que estavam buscando aquela cura, e imagina o que não ia se tornar ali se a coisa fosse para as vias de fato, né? Refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam, como pregador, em condições de circunscrever a luta ao plano das lições, ou seja, ele vai falar que tinha alguns ali que estavam até com cajados de arrimo na mão, então ele ficou com medo, ele falou assim, bom, eu quero só dialogar, mas eu estou vendo que tem pessoas aqui que se a gente levantar um pouco o ânimo, eles vão partir para a briga e não vai ficar bom. Eu não quero isso, não é isso que eu quero, isso não seria nem bom para ele, né? Porque o que ele quer, a vaidade dele é ganhar no diálogo, na verdade, né? Mostrar a intelectualidade, né? Mostrar a capacidade dele de oratória. De relance, notou que alguns estavam armados. Não, peraí. Estavam como pregador em condições de circunscrever a luta ao plano das lições de ordem espiritual. E, de certa maneira, não recusariam a luta física. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciãos traziam fortes cajados de arrimo e os aleijados exibiam rígidas muletas. A luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhores raciocínios, teria a lei a seu favor, poderia contar com o sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Me senti um fariseu agora, neste momento, no meu dia a dia. Está se revendo aí, né, Pri, no dia a dia. Eu também, Pri. Eu também. Muita coisa, Olha, coisa. Nossa. Eu estou um pouco do lado eu me enxergo um pouco do lado dos fariseus, um pouco do lado de quem está precisando ser curado e zero no comportamento de Estevão. Sim, e outra, assim,
tem momentos que eu me peguei fariseu, aí depois dá aquela balanceada, ô Jesus, eu estudo uma vez por semana, e aí volta atrás, né? De repente, eu não posso ter essas atitudes que eu sei que não dá. Enfim, é muita falha, é muito difícil, realmente. Muito bom. Todos nós. Bia, a gente acompanha. Tá. Tô olhando aqui o chat. Aham. Eu também acho emocionante também. Pri, eu também, viu? Ontem mesmo no trabalho, eu tive que puxar né? Falar assim, ambiente de trabalho, para mim, ultimamente, tem sido uma bênção, né? A minha maior prova é o ambiente de trabalho. Puxar a respiração, buscar o equilíbrio, lembrar de Estevão e acalmar. Exatamente. Ontem eu tive um episódio lá no trabalho que eu vivi como fariseu aqui nesse momento, né? E eu ia lá na cozinha atrás da Dona Lourdes. Ai, Dona Lourdes, me ajuda. Aí ela também, e tirou ela ia para tirar a Dona Lourdes, para quem não sabe aqui, eu trabalho para a Dona Lourdes, né? Que tá E aqui, aí, é a Lourdes que tá tá aí. aqui. Isso. Aí eu sempre, quando eu tô nervosa, eu vou lá, porque ela é uma pessoa muito calma. Então ela me traz calma, porque a fala dele é calma. E aí eu já chego na cozinha, onde ela estiver. Lourdes, agora você vê, é isso, que tem uma colega de trabalho que me tira muito assim do prumo, sabe? Às vezes eu tento, hoje eu já melhorei 90%, assim, de convívio, sabe? Aham. Viu? Já E aí, melhorou. mas tem esses 10% às vezes, e ontem até a Dona Lúcia saiu do controle, assim, menina, olha. Aí eu não sabia o que fazia, né? Tirou a Dona Muita Lourdes do empatia com tudo que vocês estão dizendo, que às vezes eu me sinto assim também, fora do prumo, algumas pessoas. Mas essa é a razão da gente estar aqui. Essas pessoas são instrumentos, né? No estudo do Boa Nova, não sei se você estava, Bia, a gente estava falando, não sei se o André também já estava nesse estudo do Boa Nova, que eu trouxe uma fala maravilhosa de um filme. Agora eu vou falar do filme sem lembrar do nome do filme. Que o Morgan Freeman faz o papel de Deus e ele conversa. Oh, meu Deus, como é que é o nome daquele rapaz que. Não, ele conversa com a Conversa com o repórter. É entrevista Não, com não, Deus. Não, Ju, desculpa. não é não. Ele conversa com a Eu já sei esposa, até qual é a aquele ator que passagem. A faz a esposa Arca da Arca de Noé. Isso. Ele conversa. Estava lá, Bia, nesse estudo que eu coloquei o vídeo? Não, mas eu lembro. Então. Mas eu Gente, lembro é também do maravilhoso. filme. É maravilhoso, porque ele Eu faz o papel lembro de também do Deus filme. e De vez em quando, na sessão da tarde. Isso. E ele fala uma fala que é o seguinte, que ela pedia paciência. E aí ele fala assim, olha, se você quer paciência, Deus não vai te dar paciência. Ele vai te dar as situações para você exercitar a paciência. Porque a paciência é uma construção nossa, não é uma coisa que você entrega. Se fosse entregue numa caixinha, né? Ou se fosse assim, seria fácil. Mas a paciência, a resignação, todas esses pensamentos, esses sentimentos são construções que nós fazemos dentro da gente, né? Então foi isso que ele falou. Eu não vou te dar paciência, assim, não. Eu vou te dar situações para você exercitar a sua paciência até você conseguir. E é para isso que a gente está aqui, né? E abençoados são nossos irmãozinhos que vêm e testam a gente para a gente ver que a gente ainda precisa exercitar muito. Mas deixa eu Então, perguntar. eu vou parar de pedir Deus paciência. Falar, Jesus, me dá paciência. Eu vou parar, então. Não, você tem que parar. Você tem que fazer o que eu faço. Que até agora, né, eu acho que é o correto. É exercitar de outra forma, pensando, eu não vou me irritar, eu quero manter a minha paz, o meu equilíbrio, a minha paz é minha, só eu, né, que tenho que cuidar dela, só eu vou cuidar dela, então eu vou manter a minha paz, o meu equilíbrio. Já falei com ela isso. Aí a Lourdes aí, ó. Gostei Ela desse trabalha, né, mecanismo Lourdes? aí. A Lourdes é o meu equilíbrio, cara. Ela é muito assim, zen, muito calma. Às vezes a calma dela me irrita.
Aí eu falo, ai, dona Lourdes, me ajuda. Aí ela, você tem que ter calma, é as provas. É as provas. Ela fala para mim que é as provas. Eu falo, chega de prova, gente. Exatamente. São as provas. Ó, vou contar uma historinha que eu já contei, vou contar rápido aqui. Também em ambiente de trabalho. Eu me irritava muito com uma pessoa no meu trabalho, né? Por determinado comportamento. E aí, eu mudei de setor, e aí veio uma outra pessoa repetindo o mesmo comportamento daquela que me irritava naquele outro setor. E aí eu mudei de setor. E aí veio outra pessoa com o mesmo padrão de comportamento que me irritava daquela primeira pessoa que se repetiu na segunda e que estava se repetindo na terceira. E aí um dia eu parei e pensei, ué, então eu acho que eu já estou entendendo a mensagem. A questão é que esse padrão de comportamento vai se repetir inúmeras vezes. Eu é que tenho que trabalhar dentro de mim o que me faz eu me irritar com esse tipo de comportamento. Não com a pessoa, né? Mas com esse comportamento. Então, é dentro de mim. Não tem aquilo que diz que o que a gente precisa fazer o nosso autoconhecimento, porque o que irrita a gente no outro é o que a gente tem muito dentro da gente? Não tem isso? O André está balançando a cabeça. Então, né? É a projeção que a psicologia fala. Exatamente, a projeção. É isso. Então, a gente às vezes precisa parar e perceber por que o outro me irrita, né? O que eu tenho dentro de mim que dá esse combate do outro me irritar? Tá aí, ó. É uma observação, é um autoconhecimento. Porque o ideal é a gente conseguir, né, fazer com que aquilo... E eu passei, olha, nisso eu tenho muita coisa que trabalhar dentro do meu coração ainda, muita coisa. Mas se tem uma coisa que eu já progredi muito, é justamente com esse padrão de comportamento. Que eu posso até falar aqui, que eu não vou citar o nome, mas eu posso falar o comportamento. Que é de você não fazer o trabalho que você tem que cumprir. E quando a gente está no ambiente de trabalho que a gente não faz o que a gente tem que fazer, aquele trabalho vai sobrar para alguém. Então, você vai acabar sobrecarregando o seu colega de trabalho, né? E dentro do serviço público, que eu sou servidora pública, dentro do serviço público, o que mais você encontra é isso, infelizmente, né? Lógico que tem muitos colegas que são, como diz o meu amadíssimo aqui, pé de boi para trabalhar. Mas, de vez em quando, você encontra umas figurinhas, né, que não dão tanta importância para o trabalho. E aí eu aprendi o quê? Como eu me exercitei? Eu falei, eu vou sentar, eu vou cumprir o meu horário. Se dentro do meu horário eu tiver que fazer o trabalho dessa pessoa, eu faço, porque eu tenho que cumprir o meu horário, eu tenho que cumprir a minha obrigação. E o que as outras pessoas não fizerem, elas que vão responder pelo que elas não fizerem. E parei de tomar conta do trabalho dos outros. Passei a cumprir o meu horário, fazer o meu trabalho com dedicação, no melhor que eu posso, né? Vou dizer que eu estou 100% já transpus essa dificuldade? Não, ainda tenho umas quedinhas, mas olha, melhorei bastante. Por quê? Porque eu tentei modificar a mim, não o coleguinha que não quer trabalhar. Eu não sou servidora pública, mas eu sou terceiro setor, né? Então, é aquele negócio, ou você cata para você, ou o amiguinho vai estar sempre sobrecarregado e o amiguinho vai estar lá sentado, né? Que até, assim, coisas pequenas. Atender a porta, eu preciso ficar falando para o coleguinha ir atender a porta enquanto eu estou ocupado com outras coisas? Aí isso me dá irritabilidade, aí eu fariseu, né? Aí eu já chego, tem como você atender a porta para mim, por favor? Aí já eleva o tom. Aquilo ali, para mim, já acabou meu dia. Sabe? São pequenas coisas que a gente tem dentro da gente, que é a disposição, a disponibilidade de fazer, e aquele coleguinha que está na sua frente não faz. E aí vem esse processo, né, de mudar em mim. Pô, se meu coleguinha não levanta, cara, eu também vou deixar, então, pro outro coleguinha levantar, porque só eu levantar não dá, né? É muito complicado, cara. É complicado. Mas faz. Pior são as pessoas tóxicas que não param de reclamar o tempo inteiro. É impressionante. Tudo é motivo de discussão, tudo é motivo de briga. Aí eu fico assim, ai, meu Deus do céu, me tira daqui. É complicado. Ó, o Ricardo, antes de dar a palavra para o André, o Ricardo colocou aqui, recomendo o capítulo O Argumento Justo,
do livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio. Ó, dica do Ricardo aí, vamos ler. Eu vou ler hoje mesmo. Obrigada, Ricardo. Fala, André. Não, tava lembrando de um meme no Instagram que eu tava vendo, fala assim, eu até quero evoluir, mas as pessoas atrapalham, né? Mas as pessoas não deixam, né? As pessoas não deixam. Evoluir, mas as pessoas não Eu até deixam. quero evoluir, mas as pessoas... Deus coloca umas pessoas Os difíceis na minha amiguinhos não frente, deixam, né, André? Os Exato. amiguinhos não deixam, né? Deus coloca umas pessoas muito difíceis, viu? Mas é como a Elaine falou, são nossos personal trainers espirituais, né? São eles que nos exercitam nossa paciência, indulgência, enfim. É assim mesmo, né? Todo comportamento que tira a gente do nosso equilíbrio, a gente precisa entender o que eu preciso modificar em mim para não me desequilibrar com isso, ou com aquilo, com essa pessoa, ou com essa situação do mundo, ou seja lá o que for, né? Então, é sempre o exercício interior nosso. É sempre dentro. A nossa luta é sempre dentro, nunca exterior. A gente tem que buscar o nosso equilíbrio independente do exterior, né? Esse é o verdadeiro equilíbrio. E daí vem a nossa saúde mental, a nossa saúde física, né? Tudo deriva daí. Então, o que a gente tinha que ter principal na nossa consciência é isso. Eu vou levantar e vou atender a porta, eu vou fazer o trabalho do outro que o outro não fez, porque eu quero a minha paz, né? E deixa o outro não fazer, deixa o outro não atender, deixa o outro reclamar da vida, né? Isso de reclamar muito, Bia, isso também é uma situação que eu já convivi, realmente é muito chata, você tá do lado de uma pessoa que qualquer coisa reclamando. Mas aí o que você faz? Você muda o foco, você traz um assunto bom, né? Sutilmente, sem agredir o coraçãozinho do irmão que precisa estar envolvido ali na vibração negra, né? Não é também falando, cruz credo, você só sabe falar coisa ruim. Não, né? Porque também vai agredir o irmãozinho, né? E aí é o que Jesus falou, a gente tem que combater o mal, não o irmão, né? Porque o irmão não é o mal que ele comete. O mal que ele comete é passageiro, é transitório, é em razão de, às vezes, até de uma dificuldade íntima dele, né? De um sofrimento. Então, conviver... Ontem eu estava assistindo um vídeo da Luceliana Galvão, deixa eu descompartilhar aqui, que a gente já chegou no final. Estava assistindo um vídeo da Luceliana Galvão, aquela filósofa que eu gosto muito, e ela falou assim, ó, a arte de conviver é difícil, né? É muito difícil. E por que será que a gente tem que conviver em sociedade, né? Para justamente ser burilado por isso, todas essas situações e essas condições. Bom, amores, chegamos ao nosso final. E até, ó, a Carlinha está entrando? Ou é o Ítalo, será? Chegando no finalzinho. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não, eu queria colocar que, na minha opinião, você resumiu o enredo todo do Paulo Estevão, né? Porque a gente vê primeira parte, Saulo lutando contra o mundo exterior. Ixi, a Carla tá internada? Tá. E na segunda... Fala. E na segunda parte, ele já como Paulo, ele começa a entender que o combate é interno, né? E não externo. Ele começa... Tudo que ele quer mudar exteriormente, ele muda internamente, né? O bom combate que ele fala, né? Então, acho que essa é a grande mensagem desse livro. Muito a perspectiva bom. Que eu tenho. Quem resumiu foi você, muito bem. Carlinha, meu amor, gente, Carlinha está internada, mas é passageiro, né, amiguinha? Oxi, já que houve? Vai passar, amiga, vai passar, tudo passa. Vocês não sabem, você ainda está no CTI? Só faz assim com a mão. Também vai passar. Ela está no CTI e ela conseguiu burlar as regras. Ela conseguiu levar um celular para o CTI, olha isso. Caramba. Que doida. Gente, essa, gente, como é que eu ia ficar sem celular? Tá louco? Não dava, não. Aí agora, tadinha de mim, eu me preparei toda para o geode, cochilei, amiga, acordei agora. Foi mal. Então você estava aqui em desdobramento com a gente. Acho que não, porque eu acordei e falei, geode! Liguei. Mas Carla, o que houve? Mas existe uma razão para ser proibido, né, gente? Ô, Bia, ela tá dando interferência nos outros aparelhos, né? Tá um monte de...
Não é proibido, é recomendável. Aí, no início, eu aceitei a recomendação, depois eu falei, não dá não, gente, me dá meu celular de volta. Se o médico pegar, vai dar um sedativo para ela para dormir, para não ter Foi celular. mais que autorizou. Ó, amor, você chegou na hora certa para a gente vibrar muito para você. Vamos fazer a nossa prece aqui agora. Obrigada. Vibrar muito, tá? Deixa eu só falar para o André. André, eu peguei dengue hemorrágica, André. André está perguntando se eu tenho. Mas estou bem, gente. Estou bem. Ela manda mensagem assim, ó, eu não entendo nada de plaqueta, né? Eu tenho uma dificuldade com o negócio dessas coisas. Ela manda assim para mim, eu tô com tanto de plaqueta que eu acho que é um número muito baixo, mas eu tô bem. Falei, Jesus Cristo. Não, o mínimo é 150, eu tô com 55. Nossa. Para quem entende de plaqueta... Tá caindo. Mas vai sair. Eu também tive dengue, mas não foi hemorrágica, não. Mas é horrível, dói o corpo inteiro. Parece que você levou uma já surra, estou na fase, já estou na fase sem dor. A fase de dor já passou. A dengue tem várias fases. Graças a Deus. A fase de dor já passou. Agora eu estou na fase de queda de plaqueta. Aí daqui a pouco a coceira que vem depois? Depois tem a é a fase da coceira. Tem a fase da coceira. Não, isso eu não tive, nem vou ter mais. Já passei dessa fase. Vai ter mais nada. Daqui a pouco você está de alta. Se Deus quiser. Isso. Vamos fazer a nossa prece para a gente terminar. Quem quer fazer a nossa prece? A Rosana saiu dali. Quem quer Estevão reprovaria esse negócio de levar celular para o CTI. Só quero te dizer isso. A outra. O que foi que eu não entendi? O Estevão ia reprovar esse negócio de levar celular para o CTI. Mas eu não sou Estevão, não ia não, porque ela com o celular ela se sente mais próximo da gente, a gente fala com ela se sente acolhida. Isso aí mesmo. Mas quem está no hospital chama paciente vai aprender a paciência. Tem que aprender a paciência. André, faz a nossa prece. Tá bom, vamos lá. Por favor. Pai, te agradecemos por essa oportunidade bendita, por todos esses corações aqui irmanados nesse banquete espiritual, assim como também por aqueles que não puderam estar conosco no dia de hoje. E rogamos, Pai, todos nós, em um único coração, em favor da nossa querida Carla, que ela possa receber desses bons fluidos que partem de nossos corações e atingem o seu coração, iluminando-a, amenizando suas dificuldades, seus problemas físicos, enfim. E só temos a agradecer por esta oportunidade, Pai, por esse reencontro entre amigos, por esse aprendizado em cima da história de Paulo, de Estevão, enfim. Só temos a agradecer, Pai. Muito obrigado. Que tenhamos uma ótima semana, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amores. Ana, tá vendo o que eu preciso? Melhoras para você, Carla. Vai dar tudo certo, tá? Eu ia perguntar o que é a dengue hemorrágica. Você também vai. Beijo, a Ana não sabe. Melhoras, força. Melhoras, Carla. Boa noite. O Betinho tá falando. Fiquem com Deus. Um beijo. Melhoras, Carla. Você não tá Ana. Ana, aqui no Terceiro Mundo tem uma doença chamada dengue. Você sabe o que é dengue ou não? É um mosquito que pica. A dengue você conhece ou não, Ana? Conheço a dengue agora. Dengue hemorrágica é a primeira. É porque é um tipo mais grave de dengue. A dengue normal já é chata, mas a dengue hemorrágica é bem grave. É por isso que ela está internada. Você perde sangue? Isso, o que acontece? Na dengue hemorrágica existe uma queda muito alta de plaquetas. E aí você começa a sangrar. Você pelo nariz? Isso, pelo nariz, pelos olhos, pelo ouvido. Eu não estou sangrando espontaneamente, mas se eu escovar os dentes, a minha gengiva sangra. E aí, como as minhas plaquetas já são normalmente baixas, aí a médica me botou no CTI. Quando eu comecei com a dengue, eu estava com 110 mil. Quando eu vim para internar, eu estava com 68. Hoje eu estou com 55.
né, ela vai caindo. Então tem que ter tem que estar monitorado. Ou seja, o sistema imunológico fica muito baixo. Aí Isso, qualquer fica coisa. tudo destramelhado. Aí ataca a rinha, ataca fígado, ataca várias coisas. E ó, não tem só eu no CTI com dengue hemorrágica, não. Acho que tem 4. Mas é um mosquito também que morte que dá esse É um tipo de. mosquito, Na realidade, é a mosquita, é a fêmea que É a pica. fêmea do Aedes. Na A verdade, pessoa- O nome da mosquita é a Aedes aegypti. Mas É é a fêmea. engraçado que sabe até o sexo do mosquito que dá determinado, mas não tem a cura. Gente, não faz sentido. Não, É que tem o macho cura. pica. Tem cura. Sim, eu estou E na a zika fase também. da queda da plaqueta. Daqui a pouco, a cada fase dura 3 dias. Amanhã ou depois, as minhas plaquetas vão parar de cair e vão começar a subir. Mas já tem dengue no Brasil 30 anos. Até hoje não tem uma vacina? Gente, sabe o sexo de que causa o quê? Quer dizer, mas não sabe a vacina? Mas olha só, o que importa é que eu estou bem, gente. Não, Graças lógico, mas já deveria, né? Pelo tempo que existe, não já deveriam ter pego o mosquito, o oreva, o soro do mosquito e ter feito uma vacina, gente? não sei. Verdade. É que se tivesse interesse dos laboratórios, aí é interesse, é tudo dinheiro move o mundo, né? Se tivesse interesse das grandes farmacêuticas, talvez já teria criado, né? Não sei. Porque as Amor, pessoas doentes, eles exatamente. não trabalham. Trabalhando, não produzem.